Pessoal, bom dia, vamos lá, professor Vinícius, mais uma resolução aqui, no caso da agenda 5, a gente vai falar dos equivalentes, né, os circuitos equivalentes aí de Thevenin e de Norton, beleza? Bom, gente, eu acho que a primeira coisa, antes da gente começar, é saber o que são, né, esses equivalentes, tanto na parte do circuito do teorema de Thevenin e do teorema de Norton, né? O que são esses? Basicamente é assim, isso daqui é importante, é uma simplificação, tá? Quando a gente olha a ideia de equivalente, ou seja, é uma coisa que vai simplificar, tá? Não é uma coisa para complicar, portanto, a gente vai aplicar a lei de Ohm, associação de resistores, tem a parte das malhas, mas a ideia é simplificar. Quando a gente quer olhar para algum componente elétrico mais isolado, componente isolado, isso aqui é importante. Então não consigo olhar mais que um. Aí quando você quer olhar alguma coisa, né? Você pode estar olhando um LED, pode estar olhando um resistor, qualquer um deles, isoladamente no circuito complicado, né? Seja uma rede linear que ele costuma, você pode ter um circuito complexo aqui, e aí você tem dois terminais A e B, digamos. E aqui é onde que tem a carga do circuito isolado que você quer analisar. Então quando você quer analisar a carga aqui, ou a tensão, ou a corrente que está passando nela, a gente pode usar os equivalentes de Thevenin. Você transforma toda a coisa complexa aqui em dois tipos de circuitos. Quais são eles? O de Thevenin, onde ele pega todo o circuito, ele vai transformar numa tensão equivalente, que a gente chama de VTH, em série com uma resistência de Thevenin, que a gente chama de RTH. Tá vendo? Aqui ficam os pontos A e B, e a carga, né, que você quer analisar aí, ela fica aqui, componente, tá? Essa aqui é a carga. Por isso que fica mais fácil, ó, porque aí você fica com só dois componentes, tá vendo? De resistência, esse e esse, para você analisar, tá certo? O que é importante aqui, daqui a pouco eu falo como é que a gente calcula. E o do Norton, ele transforma o circuito inteiro numa, ali a tensão, né, de Thevenin, sendo aqui a mais saindo daqui, se for positivo, né, claro. Ele transforma numa fonte de corrente, então ele não é equivalente com a fonte de corrente, só que ela fica em paralelo, tá? Com a resistência de Norton, Rn, digamos assim. E aqui tá a IN, né? De Norton. E a nossa carga, ela fica em paralelo, né? Essa que é a diferença. Então você tem aqui a B, ela não fica em série. A carga que você vai analisar por meio desse circuito aí mais fácil, tal, ele fica aqui em paralelo. Beleza? Então é basicamente isso. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente quer calcular a resistência de Thevenin, quando a gente faz isso daqui, ó, para calcular a resistência de Thevenin, a gente vai deixar o circuito, a gente vai colocar ele fica aberto, né? Você deixa um fio e você deixa todas as tensões, a gente vai ver isso, a tensão em curto, né? A gente vai colocar como se fosse um fio na parte de todos os aonde que vai ter tensão, para a gente descobrir o RTH isoladamente. Esse é o truque para fazer, tá bom? Para descobrir a tensão de Thevenin, né, equivalente, a gente vai deixar simplesmente o circuito aberto, tá? Como se ele tivesse aqui, ó, como se você tivesse aberto essa parte e não tivesse essa daqui, entendeu? Deixa eu voltar ali só para ficar, tá bom? E o análogo, né, quando a gente vai calcular aqui a parte do Norton, que não vai ser utilizado tanto aqui, a gente também deixa a parte do circuito aberto. A única questão que nós devemos tomar cuidado é a relação que existe entre eles, apesar nos exercícios a gente vai usar mais o Thevenin, tá? Nessa parte aqui da apostila, mas, né, essa parte aqui ele também
Tem que ficar aberto quando a gente vai calcular, como se fosse isso, tá? O que é importante? A relação que tem entre eles, que é o URI. As resistências são iguais, né? Então, na verdade, a resistência de TVNAN é a mesma do Norton, tá? E não usa isso nos exercícios. O URI, né, é que a tensão tem que ser a corrente de Norton, é a corrente de curto-circuito, né? Vou ver isso aqui aberto em curto-circuito, vezes o RTH, tá bom? Não foi dado nada dessas coisas aqui um pouco mais complexas, mas a parte simples é isso. Você simplifica a questão. A gente vai ver na prática aí como é que funciona, tá? Ó, primeiro exercício, o 1. E aí você vai perceber como o circuito fica muito mais fácil. Ele só pede a resistência de TVNAN, tá bom? O que a gente tem que lembrar para a resistência de TVNAN? Ele olha aqui, ó, ele vai sair do ponto A, tá vendo? Até o ponto B, ele vai olhar esse circuito. E você coloca um fio, tá vendo aqui assim? Por isso que ele deixa em curto, né? A tensão, o DDP aqui fica zero, sendo zero, do A até o B, tá bom? Ele quer que a gente olhe para o lado direito e depois para o lado esquerdo, para eu calcular a resistência de TVNAN, tá certo? Lembra que para a resistência de TVNAN, todas as tensão, ela vai se comportar como se tivesse um fio, ou seja, se não passasse nada. Então essa daqui, ó, isso daqui é como se tivesse um fio aqui ligando direto. Isso daqui os 11 volts não tem. E aqui também, isso aqui é como se passasse um fio. Esses 18 volts não tem, tá? Então vamos olhar lá para o lado direito, saindo do A e indo para o B. O que acontece? Se você imaginar uma corrente aqui, ela vai se dividir, esses dois caras vão estar em paralelo, certo? E depois aqui em cima, ela se divide de novo com esses dois em paralelo. Então vamos calcular a resistência equivalente, que vai ser a resistência de TVNAN, tá bom? Esse daqui é 1.2K e 1.2K. Ou seja, nesse pedacinho, a gente vai ter uma resistência equivalente, só nesse, né? De 0,6K, que é a metade, né? Quando a gente tem dois paralelos iguais. Aí, esse 0,6K, ó, ele vai estar em série com esse agora, tá bom? Porque como você trocou, isso daqui agora não tem mais, né? Como se esse fio tivesse ligado num de um só resistor, né? Então aí eu fico com esses dois pedaços, 1.4 mais 0.6, não precisa nem de calculadora, né? Então eles vão ficar com um equivalente de 2, que é 1.4 mais o 0.6 que veio lá de cima. Então 2K. 2K junto com esse 2K, os dois em paralelos, divide, portanto, do lado direito, a resistência de TVNAN é 2 sobre 2, que a gente dividiu, dá 1 kΩ, tá? Do lado direito. Vamos fazer a mesma análise agora para o lado esquerdo. Tá vendo? Você troca tudo isso aqui por uma só desse. Se você quisesse trocar por uma de a tensão de TVNAN, a gente podia calcular também, nesse caso. E aí você pode colocar uma carga aqui e simplesmente analisa muito rápido. Bom, vindo para esse lado agora, ele vai pegar um de 3, ó. Esse daqui vai comportar como se estivesse aberto, né? Não tem, que é para resistência, e depois ele fica em paralelo, ela se divide aqui, depois ela junta, né, para vir aqui por B. Bom, 4 e 4 estão em paralelo, então o equivalente deles vai ser 2, né, porque são iguais e estão em paralelo. 2 com 3 estão em série agora, fica 5. Então do lado esquerdo, resistência de TVNAN 5 kΩ, tá bom? É 1 e 5, é essa alternativa. E você pode trocar todos esses resistores por um desses só. Aí teria que calcular a tensão, né? Também. De TVNAN. Bom, questão 2. Ele fala para o circuito determinar o valor da tensão e da corrente na carga. Tá vendo aqui, ó, que ele colocou? Essa aqui que é a nossa carguinha. Utilizando o TVNAN. Ou seja, a gente vai trocar
todo esse cara aqui, ó, que está do lado esquerdo, que tem um monte de coisa, ó, tá vendo nele? Tudo isso aqui a gente vai trocar por tudo isso aqui, ó, vai virar um circuito assim. É óbvio que eu vou calcular ainda as coisas, mas vai virar um circuito assim, ó, uma VTH simplesmente e um resistor equivalente. Acabou. E aqui vai ter a nossa carga. Se eu faço isso, aí vira um circuito muito fácil para eu calcular. Eu não preciso ficar olhando as malhas aí separado, fazer sistema e tal. Mas também dá, para quem é mais corajoso. Mas não precisa. Quando você quer olhar em um componente só, aí sempre a gente vai sair pelo TVNAM. Tá? Fica muito mais fácil. Bom, primeira coisa, vamos lá. Vamos calcular a resistência, né? A resistência de TVNAM primeiro, depois a gente calcula a tensão, isso tanto faz, tá? Então eu vou colocar aqui os pontos A e B, onde que está a minha carga. Para calcular a resistência, a gente deixa esse fio aberto, né? Isso aqui como se não tivesse. Ele vai ficar aqui assim, tá? E nesse que tem 40, a gente vai colocar, abre ele, certo? Lembra que o fio vai sair daqui, a corrente, ó. Aí ela passa, se separa aqui, está em paralelo, né? Aí ele vai vir aqui, ó. Esses dois estão em séries, lembrando que esse aqui está em paralelo. Bom, vamos calcular, né? Tem que fazer vários pedacinhos e depois a corrente passa aqui por baixo e junta no último ponto aqui. Bom, vamos calcular primeiro aqui do R1 e R2, produto pela soma, né, gente? Então 9 vezes 18 dividido por 9 mais 18. Lembra quando está em paralelo o produto pela soma. Fazendo essa continha, dividido por 9 mais 18, tá? Dá o 6. Ou seja, esse cara aqui do meio, a gente pode trocar exatamente por uma resistência de 6 ohms, tá? Bom, aí 6 vai ficar em série com 4, vira 10. Então todo esse pedaço aqui vira uma só de 10. Aí vira 10 e 30, estão em série, paralelo, perdão, né? Estão em paralelo aqui. Então a gente tem que fazer produto pela soma. 10 vezes 30, dividido por 10 mais 30. Esse vai ser o RTH nosso. Dá 300 dividido por 40. 7,5. Ou seja, minha resistência de TVNAM que eu acabei de calcular, né, equivalente aí no circuito quando ele está aberto, é de 7,5 ohms. Fechou? Agora eu vou apagar. E aí a gente vai calcular o nosso... A gente apaga aqui. Agora eu vou deixar ele aberto. Então é como se não tivesse nada aqui. Nós não botei um fio, tá? Deixa eu apagar. A gente já calculou a resistência de TVNAM. Falta o V de TVNAM, tá bom? Então para calcular ele eu vou deixar esse aberto. E percebam, se ele está aberto, aqui tem algumas coisas que a gente pode perceber, né? Pelo menos para fazer o cálculo aqui da resistência de TVNAM. Espera só um pouco. Prontinho, botei. Bom, o que a gente precisa fazer, né? A tensão, a diferença, ele quer saber entre A e o B. Essa daqui que é a V de TVNAM, tá? A diferença de potencial entre esses dois pontos. Bom, eu vou fazer assim, eu vou olhar aqui esses dois pontos e aqui eu tenho, ó, a resistência de TVNAM, porque é um circuito paralelo. E aqui eu vou ter exatamente o VTH. Entenderam? Aí como que eu faço para analisar então essa tensão de TVNAM, que vai ser a mesma queda de tensão aqui no resistor R4. Lembra que tudo que é fornecido aqui, os 40 volts, ele vai ser distribuído igualmente para esse resistor aqui. A gente já tinha feito as contas lá atrás, eram de 6 ohms, equivalente, né? Essa parte paralelo. Ele vai ter que ser distribuído pelos 6 ohms e pelo 4 ohms, tá? Posso fazer tipo a malha, né? Calcular a corrente aqui e tal, mas tem um jeito muito mais fácil, porque ele é proporcional. Esse 40 ele vai ter que ser distribuído para o 6, para o 4 e para o 30. Bom, qual que é o truque? A gente faz um divisor de tensão.
ou, como eu gosto de chamar não esse nome feio, né? Na matemática a gente fala uma regra, uma média ponderada, entre aspas, a gente faria. Como assim? Você não quer calcular sobre o R4? Quanto que ele vale? 30. Então é 30 sobre, por isso que você está tirando uma média, tipo ponderada. 4 mais a soma de todo mundo. 6 mais 4 mais 30. Tá vendo? Esse é o divisor de tensão. Essa tensão vai ser dividida exatamente proporcionalmente nesses 3. Esse é o truque para fazer mais rápido, tá? Mas funciona se você calcular por etapa também. Não tem nada de errado. Bom, esse daqui, ó, dá para fazer uma conta que é 40 vezes 30 sobre 40, né? Aqui embaixo dá essa soma. 40 com 40 corta, dá 30 volts. Então, a tensão de Thevenin positiva, né? Então sai para cima, é de 30 volts. Beleza? Essa daqui era a nossa tensão de Thevenin. Agora a gente calcula tudo na carga. E aí você vê por que usa muito aqui essa teoria. Porque fica muito fácil agora para descobrir as coisas na carga. E muito rápido. Então, ó, o que ele quer? O valor da tensão. Essa queda de tensão, certo? Como a gente calcula essa queda de tensão aqui, né? Na carga que tinha 15 ohms, agora deixa eu apagar aqui, 15 ohms. Então essa carga tinha 15 ohms. Ou seja, a gente vamos fazer os 30 volts, como eu acabei de explicar, ele vai ser separado para esse resistor e para esse. Só tem eles que vão consumir essa energia. Então é 30 e eu faço a média, entre aspas, ponderada. 15 dividido por 7,5 mais 15. Certo? Com uma média. Fazendo essa continha, 15 dividido por 7,5 mais 15, dá 0,666 vezes 30, deu 20 certinho. Tá? Então tem 20 volts aqui. Portanto, eu já até sei que aqui vai ter 10, né? 10 volts. Você viu como é fácil? E o outro que ele pede a corrente. Corrente também, aí você pode usar o URI, né? Eu tenho, a corrente vai dividir esses 20 volts sobre 15, que é U é igual a R vezes I, né? Lembra que o R vezes I, o R passa sempre dividindo, então o I é U sobre R, que para quem não lembra, tá? Essa relação. Então, 20 sobre 15, 1,33 ampere. Só ver a resposta, 21,33 ampere. Beleza? Depois que você pega o jeito, aí você vê que é mais para facilitar mesmo, quando ele pede só em 1. Ó, Thevenin, qual que é o objetivo dele? Não é determinar só a resistência equivalente, né? Nem só a tensão, nem somente a potência. Ele quer descobrir os parâmetros elétricos, né, de um determinado circuito. A corrente, não, então é esse daqui. É os parâmetros, né, de um componente, isso que é importante. De um componente só. Bom, o 4, o teorema que permite em redes lineares, né, que é o que a gente está vendo, reduzir a um circuito mais simples, composto gerador de corrente. Corrente em paralelo é o Norton, né? É aquele que você manda a fonte de tensão, assim, a fonte de corrente, perdão, com esse aqui em paralelo, com RN. Né? Então é o Norton que faz isso. Não tem o exemplo do Norton, mas se precisar depois eu faço um. Se vocês quiserem também, pede aí que eu faço, tá bom? O 5. Esse 5 aqui é o que gera muita dúvida, né? Mas você vai ver que ele é simples. Se a gente colocar a carga aqui onde tem 70 e os pontos A e B aqui, né, respectivamente. E é um exercício que ele fica extremamente fácil resolvendo, né? Ele pede o RTH e o VTH, resolvendo com a teoria que a gente acabou de ver, né? Então vamos fazer primeiro o cálculo da RTH, tanto faz, tá, gente? Ou eu estou seguindo tudo isso aqui, ó. Tá vendo que está complexo, né? Se você fosse ver, é uma ponte de Wheatstone, só que está desequilibrada. Não tem nem os R4, R7.
né? Então, e aí como é que a gente faz? Daria um trabalho danado. Aí você vai transformar tudo isso numa coisinha simples, que é assim: o TVNAN é em série, um AVTH, um RTH, e aqui está a nossa carga de, já vou até colocar ela aqui, quanto que era a nossa carga, de 70k ohms, 70k, né? Só isso. E aí eu vou conseguir calcular tudo aí na carga, só que eu preciso da resistência equivalente. Bom, vamos lá. Para calcular então a resistência equivalente, primeiro eu vou cortar isso daqui. Lembra, você liga esse fio, ó, como se o outro tivesse um fio aqui no meio, tá certo? E aqui você passa um fio, você deixa elas em zero, tá bom? Zerou essa parte. Com o multímetro fica mais fácil, né? Às vezes até para calcular a tensão é só colocar o multímetro às pontas, mas na mão a gente tem que calcular, não tem jeito. Bom, e aqui assim, ele sai, o segredo aqui para a gente não se confundir é, ele vai sair do A e vai voltar para o B. Só que, quando ele sai para o A, ó, eu vou para cima, para que a gente perceba que na verdade o que acontece? Ele vai passar aqui pelo o 20, né? Ele passa esses dois, ó, pontos aqui, eles têm a mesma queda de tensão, tá vendo? Eles vão se unir no mesmo ponto. A mesma coisa acontece aqui embaixo. E quando tem dois pontos que se unem assim, aqui, ó, nessa parte a gente tem resistores que são paralelos aonde que eu fiz. E isso daqui que é um pouquinho mais difícil de enxergar na resolução desse exercício, porque aí ele significa, né? O que acontece? Ele tem esses dois caras, ó, o 20, tá vendo? Que se dividiu, né? Saindo aqui, e os 60 estão em paralelo, e depois o 40 e o 40 vão estar em paralelo, os dois. Isso que é complicado de enxergar, né? Então eu vou até desenhar de novo, ó, lá. Ele vai sair do aço, que ele sai para os dois, ó. Ele sai para um de 20 aqui. É K, no final só vou colocar o K, tá? Aqui é um de 60. Aí eles vão se juntar, ó, por isso que eu fiz, ó, tá vendo? É o mesmo ponto. Ó, aqui vai ser o mesmo na hora que eles chegam. Aí ele se junta e depois ele tem o de 40 aqui e o 40 aqui embaixo. Isso que é difícil de enxergar, né? Bom, agora é simples. Tem o de 20 com 20 aqui em paralelo, produto pela soma, né? Esse daqui é só dividir por 2, dá 20. 40 e 40. Bom, 20 por 2, vamos fazer a conta aqui. 20 vezes 60, dividido por 20 mais 60. Deixa eu fazer a continha. 20 vezes 60, dividido por 80. 15. E aí fica 15 com 20. A resistência equivalente é de 35, certo? Ou seja, RTH é de 35 ohms. É K, né? Esqueci do K, perdão. 35k ohms. É a metade desse cara, né? Isso é uma informação até legal aí na hora de for calcular o VTH. Ou a tensão ali, né? Ela é dividida para subdivisão, que é sempre proporcional. Bom, agora, para calcular a última parte que ele pede aqui no exercício, né? Ele quer o VTH, porque o resto é fácil. Calculou os equivalentes, aí o resto é mole, mole, mole. Deixa aqui o fio, certo? Isso daqui é como se não tivesse, tá? Você cortou, deixou em aberto aqui. E agora a gente vai analisar, partindo do ponto aqui do A, tá bom? Aí a gente tem que ver como é que vai ficar a questão, né, nessa parte do circuito olhando por aqui. Bom, primeiro, se você sai do A, né, para ir em direção ao B, veja que a gente tem uma fonte aqui de 120, né? Eu posso até olhar a malha que está sendo gerada aqui no canto, mas isso tanto faz, né? Não teria muito segredo, mas eu tenho que saber, aqui é positivo, né? E aqui é negativo, então ele está mandando corrente vindo aqui assim, né?
Não tem problema a direção por onde a gente passa, porque ó, ela vai entrar aqui, ela entra em paralelo, tá vendo? Ela esquece, né, esse fio, a corrente não vai ficar cruzando nem nada, ela passa por aqui e depois ela se junta e volta aqui. Então nessa situação azul, o que eu vou fazer aqui para calcular? Eu vou calcular a tensão aqui no ponto A, tensão no ponto B, e fazer a diferença dos dois, que a queda de tensão, a diferença desse ponto até esse, tá? Seria a mesma daqui até aqui, ó, usando o que a gente fez no outro caso sem o fio, né? Mas eu vou fazer daqui até aqui, não teria problema, tá bom? Bom, vamos lá. Perdão, não seria a mesma aqui não, porque aí não parei em série, né? Não estaria em paralelo, olhando por baixo. Bom, vamos lá. Transformando então esse primeiro sistema, ele vai ficar um de 120, para calcular as coisas dele, certo? Aqui, ó, aí ele abre em paralelo, né, com as resistências, 120 a fonte de tensão. Esse daqui é o 60 com 20, 80, aí ele tem 40 com 40, 80 também. Então aqui ele vai fechar em 2 de 80, que a gente transforma esses 2 de 80 em 1 de 40, que a gente divide por 2, certo? 40 kΩ. Então essa é a resistência equivalente do circuito com ele em aberto, né? Tá certo? Ele em aberto aqui. Isso aqui está aberto. Você tem que imaginar como se não tivesse nada aqui. Está aberto. Eu risquei. Bom, 140 40 dá para calcular a corrente, que é o que a gente está precisando ali. Corrente é 120 sobre 40K, né? É U sobre I. Lembra do URI? Bom, 120 sobre 40 vai dar 3 miliampere. Então a corrente que está chegando aqui, e lembra que em cima deu 80 e 80. Então isso significa que a nossa corrente chega a 3 miliampere, ela vai se dividir em 1,5 aqui para baixo e 1,5 aqui. Ela se dividiu assim a nossa corrente, tá? Bom, eu preciso exatamente da queda de tensão nesse ponto. Então, e desse ponto, no A e no B. Como que eu vou fazer isso? Preciso saber o valor da queda de tensão no resistor R4 e o valor da queda de tensão no resistor R6. Para a queda de tensão, pessoal, a gente só precisa fazer R vezes I. Como tem um espaço aqui, eu vou fazer com o cursor, tá? É 20K vezes 1,5 mili. O K com mili corta é 20 vezes 1,5, dá 30, né? Então aqui ele tem uma queda de 30 volts. E aqui 40 vezes 1,5 vai dar uma queda de 60. Esse aqui era fácil, né? Porque os dois são iguais, e lembram? Aqui está em paralelo, nesses dois pontos com o de 120. Então é 120 nos dois. Isso significa que no A, vale quanto aqui a nossa tensão no A? Ele estava chegando 120, era isso? Que teve a queda de 30, então aqui no ponto A ele vai ter 90 volts. E aqui no B passou 120, né? Aqui nesse fio, se você colocar o multímetro aqui vai estar marcando 120. 120 teve a queda de 60, que ele marca no ponto B 60 volts. Portanto, o VTH, V de Thevenin, é a diferença dos dois, é o VB menos o VA, certo? Então, VTH é a diferença de potencial, perdão, é do A para o B, inverti. É o VA menos o VB, ou seja, 90 menos 60 dá 30 volts. Prontinho, então nosso V de Thevenin é 30 volts. Bom, agora fica fácil aí para calcular o que ele pediu no nosso circuito R. O valor, ele só queria o valor do RTH e do VTH, que ele não queria a queda, acho que é o outro que ele vai pedir isso. Então, simples, 35 e 30 volts, está aqui.
beleza? Pois olha com calma, né? Mas só o truque. Esse daqui é o que a gente está usando, teorema de Thevenin, que transforma aquela parte. É esse daqui, ó. E aí você vai ver como fica fácil. É o mesmo circuito que a gente estava resolvendo lá em cima, só que é óbvio, para resolver ele eu não vou fazer por malha, nem nada do tipo. O que que eu vou fazer? Vou simplesmente usar o V de Thevenin. Então, o que a gente calculou lá em cima era de 30. Deixa eu só ajeitar aqui. 30 positivo, né? Então, aqui é onde está mais. Aqui a resistência equivalente era de 35K. E a carga tem a de 70, onde que a gente estava querendo olhar. Isso que a gente fez olhando para a carga de 70, você podia fazer, se você quisesse olhar só aqui, eu também podia fazer a mesma coisa em qualquer um deles. Abre o circuito e tal e analisa. Ele quer a potência, né? E a tensão sobre a mesma. Bom, a tensão aqui, que está sendo rolada aqui, eu vou fazer aquela ideia da proporção, né? Então os 30 volts, lembra que ele vai ser dividido igualmente. Esse daqui nem precisa fazer a proporção, né? Esse daqui tem um jeito muito mais fácil, porque esse é o dobro, 70. Ou seja, ele vai ter que pegar o dobro da tensão desse, do 35. Se você só tem 30, qual é o único jeito dele pegar o dobro? Sendo 20, né, gente? Pode fazer a continha, também vai dar a mesma, aqui é 10. A conta seria essa, ó. O pessoal não pensa que estou enrolando. 70 vezes 30, 70 dividido por 35 mais 70, que é a média ponderada aqui dele, entre aspas, né? Você está fazendo a proporção da mesma conta lá. Então 20 volts, já deu até a resposta, né? Seria essa. E a corrente, estão olhando ali, ela divide 20 por 70K. Vamos fazer isso para usar o pio, né, gente? Lá do teoria, 20 dividido por 70, 0.285, 286, né? Ele vai dar aproximadamente mili. Então deu 0,286 mili, porque é 1 sobre K, o K está embaixo, miliampere. Agora veja que você tem mais 3 casas, então normalmente isso aqui a gente escreve como 286 micro. Depois de 1000 é 1 milhão, né? Então seria assim. Essa é a corrente. Bom, para calcular a potência, P é U vezes I. Então a potência vai ser U ali é 20. E o I é isso que a gente acabou de calcular. 286 micro. Portanto, a nossa potência vai ser igual a 20 vezes 286. Deu 5.72. 500, né? Na verdade, 5.000. Deu 5.720. Só que, como é micro, você volta 3 casas, dá 5.72 miliwatts. Ah, toma cuidado aí com as casinhas. Essa é a potência. Vamos para o próximo. O 8 em série com a fonte de tensão, e a resistência em série, rede linear, Thevenin. Sem segredo. O de baixo, ó, que está em paralelo, né, a fonte de corrente. Então é o de Norton. E esse daqui, o último, ele pede calcular a tensão e a corrente no resistor R3 pelo método de Thevenin. Por quê? Porque é muito mais fácil, né? Aquela mesma coisa lá que a gente tinha feito lá em cima. Você pode olhar aqui, ó, gente, as duas malhas, joga a corrente, ó, essas duas, tá vendo? Faz lá o sistema, vai dar a mesma conta, depois olha aí no meio. Mas quando você pega o jeito aqui com o Thevenin, isso aqui sai tão rápido que você faz isso daqui. Mas é óbvio, quando você só quer olhar, infelizmente só funciona quando você quer olhar apenas para um, não para 2, para 3. Quando você está interessado só, que nem no caso aqui, a gente está interessado só no R3, tá? Vamos primeiro então calcular a resistência equivalente, colocando um fio aqui no meio, certo? E cortando aqui as fontes de tensão. Isso aqui não existe. Isso daqui não existe, tá? Bom, se isso não existe, quando ele sai do A para ir para o B, a corrente se divide. Então esses dois caras, ó, ficam em paralelo.
Então 12 e 3 em paralelo. Então o RTH é 12 vezes 3, é produto pela soma, certo, gente? Vamos lá. 12 vezes 3, 36, dividido por 15, 2,4 ohms. Ou seja, a resistência equivalente de TVNAN é 2,4 ohms. E agora a gente apaga. Daqui a pouco eu coloco no circuitinho lá do TVNAN. Esse daqui é o A e o B, a gente vai deixar aberto. Aberto é como se não tivesse nada aqui, tá? E aí a gente vai analisar. Quando esse cara tá aberto, aí é aquela, eu tenho que saber a queda de tensão aqui no ponto A e quanto vai ser a queda de tensão aqui no ponto B, certo? Como é que eu vou fazer essa parte? E depois eu subtraio, né, uma da outra. Bom, o jeito mais fácil que tem aqui, eu acho que é olhando essa pequena malha, gente, mas é bem simples, né, que ficaria aqui, ó. Tudo isso aqui virou uma malha, porque ali está aberto. O R1 puxa, tá vendo? Tem uma queda de tensão nele, R2 também. E esse daqui também, ó, porque se você vem com a corrente, aqui é menos, ó, primeiro. Né? E esse daqui, deixa eu fazer o sentido. Vou colocar diferente, então, aqui. Que o mais está para cá ou para baixo, então eu vou colocar a corrente vindo por aqui. Pera aí, eu inverto já. Aqui ele chegou no mais, ó, tá vendo? Se ele chega no mais, então isso aqui vai ser positivo, né? Então ele vai somar com a corrente. E esses daqui, como é resistor, então eles têm queda de tensão. Aqui tem uma queda de tensão. E aqui tem outra queda de tensão. Preciso calcular o I, certo? Primeiro, para calcular depois a parte. Bom, como é que a gente vai calcular o I? Eu vou montar a equaçãozinha, né? Esse daqui é positivo, né? Os 84 ele sai, vai ser distribuído, ele soma, certo? Ou perdão, na verdade, como eu fiz a corrente nesse sentido, perdão, ela tá chegando, né? Ela vai chegar aqui, sempre para onde chega, né, gente? Se ela chegou aqui, ele é menos 84, tá? Chegou aqui é mais, então mais 21. Depois a corrente vai estar passando aqui, ela vai consumir ali, né? É menos 3i, certo? Aqui ela vai chegar no mais e para menos no 12, então menos 12i. Estou usando o URI ali, isso daqui tem que ser zero, tá? Então resolvendo essa equaçãozinha, dá menos 15i. Menos 84 mais 21 dá menos 63, tem que ser igual a zero. Então o I, lá eu descobri que ela estava no outro sentido, na verdade, que ela vai dar negativo. Vai ser 63 dividido por 15 menos 4,2. Não está errado, ó, gente, só significa que o meu sentido está errado. Então não é que não está errado, né? Ele está no outro... corrente não está fazendo isso que eu coloquei. Na verdade, todos os sentidos são contrários. Então minha corrente ela está vindo para cá, ó. Foi isso que eu descobri com 4,2 mili. Não, tem mili não. Só 4,2 ampere. Bonitinho. Então depois das contas que a gente fez, o I deu 4,2 ampere. E ele está nesse sentido, né? Essa foi a grande novidade. Mas isso não importa aqui basicamente para as contas, né? Lembra aqui, ó, de novo, que esses dois, né? Esse aqui está aberto, isso aqui não existe. Mas qual que é o segredo aqui? Esses dois pontos, esses dois caras seriam paralelos, ó, tá vendo? Tanto esses dois estão em paralelos. Então, para calcular a diferença do A e o B, eu posso olhar simplesmente entre esses dois. Eu vou olhar aqui que é um pouco mais fácil, desse lado. Olhando do outro lado também dá a mesma coisa, só tem que tomar cuidado aqui com a ordem, né, por onde está vindo a corrente. Bom, esse daqui, a queda de tensão nesse resistor é 3 vezes 4,2. Então 3 vezes 4,2 dá 12,6. E percebam que como a corrente está entrando, né, nele, aqui a corrente também, ó, é negativa,
tá certo? Ou seja, isso significa que os dois vão ter o mesmo valor, o mesmo sinal, né? Tanto essa fonte de corrente, tanto esse resistor. Portanto, o nosso V de Thevenin é 21 mais 12,6, que dá 33,6. Pode fazer a mesma coisa desse lado, só que aí esse daqui estaria saindo, né? Então ele é negativo, e aqui estaria entrando, tá bom? Essa é a única diferença dos dois. E agora vamos montar o nosso equivalente aqui de Thevenin. O que eu sempre faço? Resistor. Aqui não é resistor, aqui é 33,6 volts. Aqui está a resistência de 2,4 e aqui está a carga de 6, que é o que a gente quer estudar, né? Essa carga aí de 6. Bom, o que ele pede? Tensão e a corrente. Como é que eu vou calcular minha tensão aqui? Então é o U. Eu vou fazer a proporção, né, do 33,6 vezes 6 dividido por 2,4 mais 6. É a proporcionalidade, né? 33,6 vezes 6 dividido por 8,4 deu 24 volts. Isso significa que aqui tem 24 volts. Aqui em cima vai ter o restante. Ele não pediu, mas vamos fazer aí. Menos 33,6, 9,6 volts. Certo? E a corrente é só fazer o URI aqui. Pegar os 24 e dividir por 6. Aqui não precisa nem de calculadora, né? Pelo amor de Deus. Dá 4 amperes. Beleza? São as duas respostas aí. 24 e 4 amperes. Tá aqui. Beleza?